Então vamos começar com exercícios, os exercícios que não são de prova. O primeiro exercício é o seguinte: A é uma matriz M por N com M maior que N. Então é isso, né? M, N. Né? E aí, quer saber se são verdadeiras ou falsas? Né? Dimensão do núcleo de A maior que zero. 2, dimensão da imagem de A maior que zero. E 3, dimensão do núcleo de A menor que a dimensão da imagem de A. Bom, a gente tem uma certa margem, né? O que a gente sabe aqui é que a dimensão do núcleo de A mais a dimensão da imagem de A é N, que é a dimensão, né? Quer dizer, aqui você olha para A como uma aplicação de Rn em Rn. N que é menor que M. Bom, então, tanto o núcleo como a imagem tem dimensão menor que N. Você pode... O que é a dimensão do núcleo ser zero? É a função ser injetiva. Você tem margem para isso, porque você pode botar todas as colunas linearmente independentes, porque N é menor que M, então você pode botar N vetores em Rm que sejam linearmente independentes. Porque em Rm você tem, no máximo, M colunas linearmente independentes. Você tem isso daqui em Rm, as colunas são esses vetores assim, Rm. Você pode até M linearmente independentes, depois não dá mais. Então esses caras podem ser todos linearmente independentes. Se eles são todos linearmente independentes, a imagem vai ter dimensão N. E aí o núcleo vai ter dimensão zero. Então você não pode garantir que a dimensão do núcleo é maior que zero, ela pode ser zero. Então essa aqui é falsa. Hã? Não. Sempre que você bota M por N é assim. Então, cada coluna tem M coordenadas e você tem N colunas. Porque aí você multiplica isso, né? Quando você tem isso assim, N aqui, você multiplica por um x1, xn. Porque aí você tem aqui A11, A1n, aí você multiplica esse por esse e tal. E aí cada linha daqui vai dar um y1, ym. Em geral, a gente não eu pelo menos costumo não desenhar tão bem assim,
né? Para dar conta de que este cara daqui é deste tamanho e este cara daqui é deste tamanho. Tipo, por exemplo, se eu pegasse uma matriz que tivesse só, tipo, fosse 1, aí fosse 0, fosse 1 aqui embaixo, uma matriz que fosse linearmente independente, no caso. Então, o único vetor que poderia levar eles em 0 seria o vetor nulo, por isso que a dimensão do cara pode ser 0. Entendi. Tá? Porque se esses caras são linearmente independentes, né, quando você faz esse cara daqui, você faz uma combinação linear dessas colunas, né, onde os coeficientes da combinação linear são esses aqui. Como eles são linearmente independentes, o único jeito de levar em 0 é todos aqui serem 0. Então, o único cara no núcleo, se esses caras são linearmente independentes, é o 0. Tá? Então, se o núcleo, quer dizer, se realmente eles forem todos linearmente independentes, o núcleo pode se reduzir ao vetor nulo, e a dimensão então é 0. Então, isso aqui é falso. Para a imagem, nunca essa restrição aqui não existe nunca, né? Porque você sempre pode mandar todo mundo em 0. Quer dizer, os vetores coluna pode ser todo 0, a matriz pode ter tudo 0. Se ela tiver tudo 0, a imagem vai ter dimensão 0. Então, essa restrição aqui Agora, repara, você tem N aqui. Você pode botar N é menor que M, então aqui pode ter N e aqui pode ter 0. E aqui pode ter 0, e aqui pode ter N, e aqui pode ter 0. Ou, quer dizer, qualquer combinação aqui de números cuja soma dê N é possível aqui. Então, você não tem como garantir que vai ter menos gente no núcleo do que na imagem. Tem um número mínimo não sei se esse é o caso. Tem um caso que você tem número mínimo para a dimensão do núcleo. Eu acho que o caso contrário é esse. Tem, vamos dizer, se por acaso o N fosse grande, maior que o M, né? Então, a imagem não pode passar de M. Você não pode ter mais do que M vetores linearmente independentes aqui. Então, o seu núcleo já teria que ter pelo menos N menos M. Se fosse o contrário, você tem o número mínimo para a dimensão do núcleo. Aí faria sentido fazer essa afirmação. Poderia fazer sentido. Poderia fazer sentido, mas, de qualquer maneira, isso aqui, como a dimensão da imagem sempre pode ser 0, você pode botar a matriz identicamente nula, o núcleo sempre... Tá? Bom, vamos ver a outra. Vamos botar aqui, aqui é M, trocamos M, agora menor que N. A pergunta é maior que zero, núcleo de A maior que a imagem de A. Vamos só mudar o desenho aqui, né? Quer dizer, você tem aqui assim M e N. Aí já tem alguma coisa, né? Porque como a imagem não pode, vamos dizer, não pode ter N vetores linearmente independentes aqui, né? A dimensão da imagem, né? A dimensão da imagem de A vai ter que ser menor ou igual a M. Porque
está em Rm, né? Então é menor ou igual a m. Como a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é n, que nesse caso é maior que m, sobra gente para cá. Então a dimensão do núcleo, nesse caso, com certeza vai ser maior que zero. Já a imagem, como já tinha visto, como a transformação identicamente nula não está excluída, então a dimensão da imagem pode ser zero. E aí, na verdade, né, se o n fosse maior que 2m, dava para afirmar isso aqui. Né? Porque se você tiver m aqui, aí tem aqui, fechou m, aí outro m, e na verdade você está com uma coisa assim, a dimensão da imagem é no máximo m. Sobram mais do que m vetores, quer dizer, o n, porque a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é n. Então, se você só tem no máximo m para a imagem, você vai ter que ter mais do que m para completar os n. Mas então, aqui, nessas circunstâncias, não dá para afirmar nada, né? Quer dizer, se não dá para afirmar que isso é verdade, então é falso. Não é uma coisa lógica assim. Quando você diz que a afirmação é verdadeira, significa que ela é verdadeira sem nenhuma hipótese adicional em todos os casos. Então, que não é. Primeira? A primeira é porque, como o m é maior que n, aqui eu estou usando o teorema do núcleo da imagem. Então, a dimensão da imagem tem que ser sempre menor ou igual que m, porque a imagem está dentro de Rm. Está dentro de Rm, a dimensão no máximo é m. Para completar, para chegar em n, tem que ter alguma coisa. A outra... Aqui eu tenho um enunciado diferente. A outra questão é o sistema linear AX igual a V. Tem um xão aqui. Não sei porque o xão é. A M por N com M igual a N mais 1. Então, as afirmações são 1, se dimensão do núcleo de A igual a 1, então, o sistema sempre tem solução. E 2, se dimensão do núcleo de A igual a 0, então o sistema sempre tem solução. Bom, vamos ver aqui o que a gente tem aqui. Você tem aqui M, N, né? E aqui a gente tem M igual a N mais 1. Quer dizer, se você tirar uma aqui, é quadrada. Né?
E você, de novo, aqui você tem, é como se você olhasse, né, para A de Rn em Rm. Então tem uma folguinha aqui. Uma transformação de Rn em Rm, com N menor que M, nunca é sobrejetiva. Porque você tem N vetores, a imagem é gerada, né, imagem já gerada por N vetores, as colunas. Então ela tem no máximo dimensão N. Isso é mais uma, então você está, não tem como você ter o Rm todo, não tem nenhuma restrição sobre V. Então esse sistema, sempre vai ter um V para o qual esse sistema não tem solução, independente do que esteja escrito aqui. No caso da dimensão do núcleo ser zero, significa que esses N vetores são linearmente independentes. Mas mesmo assim, não dá para garantir que tem solução. Se a dimensão do núcleo é zero, significa que o único jeito de levar em zero seria se fosse multiplicar todo o vetor nulo lá, o zero da. Só que nesse caso aí, ela tem mais equações, né? No caso, se fosse transformar, teria mais equações do que números de volta, certo? Uhum. Como é que seria linearmente dependente? Hã? Como é que seria linearmente dependente? Não, os vetores coluna podem ser linearmente independentes. Você vai criar a matriz. Como é que eles são linearmente independentes? Bom, eu posso começar com uma coisa trivial assim, né? Vou um aqui, até um aqui, boto tudo zero aqui. É como se eu tivesse um sistema em que a última equação morreu. Né? O que você sabe nessa situação aqui é que se você olhar para as linhas, você tem N mais 1 vetores em Rn. Algum deles é combinação linear dos outros. Você não pode ter mais do que N vetores linearmente independentes em Rn. Em Rn. Não, se você olhar para as linhas, cada linha tem N. Linha assim, ó, tem N caras aqui. Mas o N não é coluna? Não, N é o número de colunas. E é o número de entradas em cada linha. Tá? Só tem que olhar, tá aqui e ver, não precisa decorar nada. Né? Quer dizer, você tem aqui esses caras que estão em Rn, e esses estão em Rm. Se você olhar para cá, você tem vetores em Rn. Só que tem N mais 1 aqui. Então, algum é combinação linear dos outros. Significa que, eventualmente, você, trabalhando aqui, você poderia zerar os caras aqui. Tá? E aí você teria uma coisa assim, quer dizer, você tem N colunas linearmente independentes, mas não estão gerando o Rn. Quer dizer, se você botar... Seria o exemplo assim, meio nonsense, você dá... Já que você tem N mais 1 equações, né, você pode botar 1 aqui tudo, 0 aqui tudo, pode botar o vetor que você quiser aqui, que a solução já está dada, só que sobrou uma equação. Então, você pode botar 0 aqui tudo e botar uma coisa A diferente de 0 aqui, e aí esse sistema não terá solução. É o exemplo, assim, levado ao absurdo. Mas a outra maneira é pensar realmente nas colunas e dizer, ó, eu tenho N colunas, então elas não geram o Rm.
porque m é maior que n. Aqui, se n mais 1 ou qualquer coisa maior do que n, daria... A diferença aqui é o seguinte, por exemplo, se a dimensão do núcleo é 0, então quando o sistema tem solução, ela é única. Porque o núcleo, se reduzir ao zero ou ser diferente de zero, vai dizer se a solução que você vai achar é única ou não. Pode ser que não tenha, vamos dizer, aqui pode ser que não tenha solução, mas se tiver, só tem aquela. Quando a dimensão do núcleo é 1, além de não ter sempre solução, quando você achar uma solução, tem toda uma reta de soluções. Pode não ter, em qualquer dos casos, pode não ter. Mas a informação aqui não é sobre a existência de soluções, é sobre a unicidade das soluções. Não tem nenhuma restrição sobre V, então... Hã? Porque quando você diz isso aqui, você já disse que essa coisa não é sobrejetiva. Não pode ser. Então, escreva, você pode botar a condição que você quiser aqui, desde que ela não fale nada sobre V. Não, mas, de qualquer maneira, quando você diz o sistema sempre tem solução, então você não pode botar restrição sobre V. Então, qualquer coisa que você escreva aqui não vai mudar o fato de que o sistema não tem sempre solução. Acho que essas coisas, assim, o teorema do núcleo da imagem é um teorema importante, é mais, vamos dizer, se você entende, o que você tem que entender aqui, ó, o que é o Rn aqui, aliás, o Rm aqui, o Rn aqui, né? Quer dizer, cada, vamos dizer, essa figura talvez se acostumar a desenhar as suas matrizes assim, né? N, M, x1, xn igual para ter claro, né, que o número de caras aqui numa linha é igual ao número de caras aqui, que sai aqui, porque geralmente assim, eu mesmo faço isso muito, né? Não fica claro quando eu escrevo que esse cara e esse não são do mesmo tamanho. Esse cara daqui está em Rn e esse aqui está em Rm. Também pode ser assim, né? Você entrar com uma coisa assim, e aí você multiplica por uma coisa assim, e sai uma coisa assim. Tá. Hã? Mas é mais... eu tenho a impressão aqui que tem poucas coisas que você realmente tem que saber. Talvez seja o caso de perder menos tempo fazendo milhões de exercícios e gastar um pouquinho de tempo dizendo, essas 3 ou 4 coisas são as coisas básicas, né, que eu tenho que entender, e com isso eu faço qualquer exercício. Quando você tem um núcleo e a imagem, eles são subespaços distintos, certo? Sem proteção. Qual é a diferenciação que é o 0 a 0? Não, olha só, eles vivem, a menos que n seja igual a m, eles vivem em... Não,
eles podem até ser iguais. Eles não têm, em princípio, eles não têm por que ter interseção. É claro que, vamos dizer assim, como a soma das dimensões é a dimensão do espaço, né, dá, né, vamos dizer, você está em R7, o domínio é R7. Então, o núcleo, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é 7. Então, um pode ter 3, outro ter 4, 5 e 2. Isso faz com que você possa ter 5 dimensões assim, 2 assim, e a interseção seja só 0. Se eles vivessem no mesmo lugar. O núcleo não é imagem na origem? Não, o núcleo não é imagem na origem, são os caras que são levados na origem. Estou chamando a atenção, primeira coisa é o seguinte, botar os pés no chão. Está aqui, R3. Está aqui, R2. Então você pode ter uma matriz assim, ó. A1, A12, A13, A21, A22, A23. Ela pega, aqui você tem X1, X2, X3, aqui você tem Y1, Y2. Então ela vai pegar aqui X1, X2, X3 e vai levar Y1, Y2. Tá? Coisa básica. Então, agora, a imagem, o que é a imagem? Você tem aqui, ó, esse cara daqui, vamos chamar ele de Y1, que é igual a T de E1. O E1 é aqui você tem o E2 e aqui você tem o E3. Aí, os três vão vir aqui. Para começar, eles vão ter que se ajeitar, não vão poder ser linearmente independentes aqui. Vamos dizer, o que pode acontecer? Bom, pode acontecer de ser assim, né? O ε1 igual a T de E1, o ε2 igual a T de E2 e o ε3 igual a T de E3. Então, aqui. Claro que qualquer um deles é combinação linear dos outros dois. Mas aqui a transformação vai ser sobrejetiva, porque as combinações lineares desses caras, né, esse aqui é o ε2 igual a T de E2 e o ε3 igual a T de E3. Então, as colunas são esses caras. É como se você pegasse assim, esses caras aqui, estão assim, e você chapou lá. O que acontece basicamente com isso também? Você pode, em termos pensando de equações, você tem 2 equações e 3 incógnitas. O melhor que você consegue aqui, se você eliminar e tal, vai ser sobrar uma incógnita livre, de maneira que você tire, vamos dizer, pensando assim, você poderia eliminar aqui, eliminar o x2 daqui eliminar o x1 e ficar os dois escritos em função do x3. Quer dizer, tem um parâmetro sobrando. Então, você tem aqui, quer dizer, aqui o núcleo, então, o que é o núcleo? O núcleo, nesse caso, vai ser uma reta aqui, uma reta que vem aqui assim, sai aqui, esse é o núcleo. Que são os caras que são levados aqui
no zero. E a imagem, nesse caso, é o R2 todo. O núcleo vive aqui e a imagem vive aqui. Não tem interseção entre eles. A questão de ter interseção entre eles, você pode se colocar, se você fizer N igual a M. Aí você pode dizer, bom, eu vou pensar os dois no mesmo lugar e tal, eu posso reiterar, mas, em princípio, a questão da interseção nem se coloca. O fato, né, que você tem é o seguinte, né, é que toda vez que você pega um cara aqui na imagem, Y, e você acha um X aqui, T de X igual a Y, se você tem aqui um N, T de N igual a 0, então se você pegar aqui traçar aqui uma paralela, né? Pegar o X aqui e somar esse N com ele, aí você pega X mais N, e aí T de X mais N é igual a T de X mais T de N, esse aqui é 0, isso é T de X. Então, toda essa reta vai ser levada nesse mesmo Y. O que faz bastante sentido, porque você tem uma coisa tridimensional que você vai ter que jogar numa coisa bidimensional. Então, a maneira talvez mais simples de pensar é dizer, bom, eu vou pegar uma dimensão e vou achatar para ficar com duas para poder levar objetivamente. E o teorema do núcleo da imagem é uma consequência direta do nosso lema fundamental. É porque você tem o núcleo e você pode completar o núcleo com... Aqui, vamos dizer, ele tem dimensão 1, então tem dois vetores que você pode usar para fazer aqui uma coisa bidimensional. E aí, esse subespaço azul vai ser jogado objetivamente aqui. Então, a dimensão desse espaço azul é a dimensão da imagem aqui. Como a soma das duas dimensões vai dar 3, que é a dimensão aqui, e a dimensão da imagem é igual à dimensão desse, então, a dimensão desse mais a dimensão do núcleo é o meu N, que é a dimensão do domínio. Mas eu posso substituir esse pela imagem, a dimensão dele pela dimensão da imagem. É que eu não estou, vamos dizer, não estou demonstrando de novo o teorema, mas eu estou reexplicando ele. Uma maneira de ver que ele é verdade é o seguinte, é porque você tem, com isso aqui, você tem um fatiamento do espaço em retas. Então, toda vez, quando você completa esse daqui com um transversal, quer dizer, um que junto com ele gera o R3 todo, você passa um plano transversal aqui, ele corta cada reta em um único ponto. Então, esses pontos de interseção, cada um deles é levado num ponto aqui que corresponde à imagem da reta. Também, vamos dizer, o outro caso seria esses três aqui estarem alinhados e a imagem ter dimensão 1. Aí o núcleo teria dimensão 2. Não, aqui ele tem uma menos. Acabamos de ver. Sim, mas ele tem dimensão 1, ele é uma reta. O que vale é isso, é que a dimensão do núcleo, de T, que está aqui, mais a dimensão da imagem de T, que está aqui, é igual a N. A dimensão, quer dizer, a imagem, ela tem duas restrições. A primeira é a seguinte, ela está no RM. Aqui. Então, a dimensão dela tem que ser menor ou igual a M. Por outro lado, ela é gerada pelos vetores coluna da matriz, que são N. Então,
a base da imagem, você tem uma base da imagem jogando alguns fora aqui. Então, ela também, a dimensão da imagem é menor que n também, menor ou igual que n. Então, você sempre sabe, né, que a dimensão da imagem de T é menor ou igual a m, porque ele vive em Rm, e a dimensão da imagem de T é menor ou igual a n, porque ela é gerada por n vetores. Então, vamos dizer, você tem aqui já isso aqui já é uma limitação, vamos dizer. Você pode aumentar a dimensão do contradomínio quanto você quiser. Né? Você pode aqui, ó, o m aqui seria aumentar para cá. Você pode botar quantas coordenadas você botar aqui, mas você só tem 3 vetores aqui. Então, a dimensão da imagem não passa de 3. Beleza? Entendido o teorema do núcleo da imagem que ele diz aqui assim? Bom, isso, vamos dizer, essas questões que a gente fez agora se resolvem todas entendendo isso aqui. Hã? Você pode fotografar isso aqui também. Eu tenho um videozinho. Não, eu digo, mas não é o vídeo da aula, mas é um videozinho daqueles que explica isso. Eventualmente, né, a gente não fez produto escalar ainda, mas eventualmente esse espaço transversal ao núcleo pode ser o perpendicular a ele. Porque isso dá, vou fazer o comentário assim, né? O produto escalar em Rn é assim, né? x1, xn, escalar y1, yn é x1, y1 mais xn, yn. Quando você multiplica a matriz pelo vetor, você faz sempre o produto escalar das linhas pelo vetor. Então, quando o vetor é elevado em zero, ele é perpendicular a cada uma das linhas. Então, o espaço das linhas é perpendicular aos vetores do núcleo. Então, ele é o espaço perpendicular ao núcleo, que é transversal ao núcleo. Então, esse espaço que eu boto aqui poderia ser o espaço das linhas. E a dimensão dele é igual à dimensão da imagem. Então, isso mostra, né, que, vamos dizer, uma variante disso daqui, né, uma versão um pouquinho incrementada disso daqui, é que a dimensão do espaço das linhas que é transversal ao núcleo e completa o núcleo, é igual à dimensão do espaço das colunas, que é a imagem. Eu gosto, vamos dizer, dá para fazer isso trabalhando com escalonamento e tal, mas eu gosto tanto de pensar dessa maneira aqui, que eu prefiro botar isso e dizer, bom, depois a gente demonstra que a dimensão do espaço, que todo subespaço em Rn tem ele e tem ortogonal a ele. E a dimensão de você pegar uma base desse, mas uma base desse, você tem uma base do espaço. Então, as dimensões somadas dão n.
Não. Não, porque as linhas, o espaço, esse cara daqui, o espaço das linhas, ele não é esse. Ele é ortogonal a esse. Então, o que você sabe é essa igualdade aqui. O que eu estou dizendo é que na demonstração do teorema do núcleo da imagem, o que importa é dizer o seguinte: você tem o núcleo, aí você pega um outro subespaço, você pega a base do núcleo e completa até ter uma base do espaço todo. Esses caras que você usou para completar são a base de um outro subespaço, que é esse transversal que eu peguei aqui. E esse subespaço é levado objetivamente na imagem. Então ele tem a mesma dimensão da imagem. Isso é, vamos dizer, é a essência da demonstração do teorema. Aí ocorre que um candidato natural a esse subespaço transversal é o espaço ortogonal ao núcleo. Então, da própria demonstração, se você souber isso, né, sobre a ortogonalidade, sai isso daqui. É porque você pode fazer toda a álgebra linear assim, bem algébrica, praticamente sem fazer uma figura. Mas tem coisas que geometricamente são muito mais evidentes. Tem outras que não, que você faz as figuras e tal, mas é a álgebra que explica. Então, por exemplo, tem um livro excelente, o livro do Strang, o curso do Strang é excelente, mas eu acho que ele peca, em alguns momentos, por falta de geometria. Embora ele faça uma certa geometria, assim, mas é visível, até nas aulas dele, em certos momentos, que faltou uma certa geometria. Ou até análise. O que fazemos? Tem o nosso probleminha desafio dos polinômios, ou vamos pegar uma prova aí? Tá bom, tudo bem. Nosso desafio que continua de pé, então, é o seguinte: eu tenho aqui em R, eu tenho x1 até, vou botar assim, xn mais 1. E aí, em cima deles, eu tenho aqui o ponto x1, y1, x2, y2, xn mais 1, esses x são todos diferentes. Não posso ter dois pontos assim. Aí, eu quero fazer o seguinte: eu já reparei que por 2 pontos eu passo uma reta. Por 3 pontos eu consigo passar uma curva do segundo grau. Então, a questão será que existe existe um polinômio P igual a nxn mais a 1x mais a 0, tal que P de xi igual a yi? Quer dizer, um polinômio de grau n que passa por esses n mais 1 pontos, e se existir, como é que a gente calcula ele? Não é uma pergunta razoável? Do n mais 1 pontos, que era um polinômio de grau n que passe
cujo gráfico passe por esses caras. Isso eu hoje de manhã estava na banca de mestrado de um cara que foi meu aluno na matemática aplicada e fez agora mestrado, fez a dissertação dele em História da Matemática. Ele é um professor nato, mas ele fez matemática aplicada e tentou não ser professor. Trabalhou no mercado financeiro e tudo e tal, em empresas com engenheiros e tal. E aí ele me contou o seguinte episódio. Tinha um teste, desses testes de inteligência, né, que tem, sei lá quantos pontos, 4 pontos, assim, 4 números, né, números, sei lá, 3, 4, 5, 6, e aí a pergunta é quem é o próximo da sequência. Aí opções A, 7, B, 8, C, 9, D, 10, então, uma coisa assim. E aí, claro, ela vai lá e diz, 7, razoável 7. Só que você pode dar um polinômio que em 1 vale 3, em 2 vale 4, em 3 vale 5, em 4 vale 6 e em 5 vale 9, ou 10, ou 8, ou 7, ou qualquer outro número que você queira. Então ele de sacanagem fez isso para mostrar que esse negócio aqui, de certa maneira, é claro que tem argumentos, bom, é mais razoável pensar no 7, mas é bom saber isso, né? Que, por exemplo, os números primos tem uma coisa assim, né? Você começa, vai lá, 1 não é primo, mas você pode fingir que é, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo, mas 9 não é primo. Então, você tem a sequência lá, né? Vamos dizer, você tem a sequência 3, 5, 7, e o próximo pode não ser 9, pode ser 11. Tem coisas assim. Bom, então, deixemos esse problema ainda. Vamos pegar, eu imprimi do site de álgebra linear, para não ter problema das questões estarem na ordem errada, e peguei uma coleção de segundas provas. Então, essa é a prova de 27 de abril de 2017. É a segunda prova, então, do primeiro semestre do ano passado. Não falei porque nós não falamos de produto escalar ainda. Mas não falou de alto valor? Sim, mas autovalores é uma coisa, produto escalar é outra coisa. Então, nossa questão 1 é calcule a soma dos módulos dos autovalores da matriz 8 menos 3, 0, 18 menos 7, 0, 0, 0, 3. Sei lá. Bom, um outro valor, você tem aqui, ó, vou chamar essa matriz A, né? Se você fizer A vezes E3, né? Quer dizer, A vezes 001, vai dar 003, que é igual a 3 vezes 001. Então, você já tem um outro valor, que é 3.
Bom, você pode, de qualquer maneira, né, se você fizer não vejo assim de imediato. Tem uma maneira macetosa para você, que a soma dos autovalores da matriz sempre dá a soma dos elementos da diagonal. É o traço. Por quê? É porque você vai fazer, na verdade, você vai pegar o determinante, né, de x menos 8, 3, 0, menos 18, x mais 7, 0, 0, 0, x menos 3. Né? Esse aqui é o determinante de x vezes a identidade menos a. É porque um cara, rapidamente assim, né? Se a vezes um vetor v é igual a x, vamos dizer, igual a lambda v, com v diferente de zero, isso significa que a de v é igual a lambda v pode ser escrito assim, né? Lambda, lambda, quer dizer, aqui seria matriz A e aqui seria uma matriz n por n, no caso aqui é 3 por 3, né? Vou botar aqui 3 por 3, mas vale para n por n também. Vamos botar aqui lambda, lambda 0, 0. Tá legal? Agora, isso daqui é a mesma coisa que fazer A menos essa matriz, lambda, 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 essa matriz aqui, vezes V igual a zero. Ou, mesma coisa, né? Ou você fazer lambda, 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 menos A vezes V igual a zero. Isso significa que existe um número, mas isso aqui é uma matriz. Existe um vetor V não nulo que isso está levando em zero. Na rápida revisão de determinantes que eu fiz, fica claro que o determinante de uma matriz é zero, se e somente se os vetores coluna dela, ou os linhas, são linearmente dependentes. Ela tem que, se ela for assim, tem volume. Se ela for assim, não tem volume. Mesma coisa, no 2 por 2, se for assim tem área, se for assim não tem área. Área é zero. Então, significa que o determinante disso daqui tem que ser zero. Então, esse lambda é raiz, quer dizer, se você fizer x vezes a identidade menos a matriz A, que é isso que eu fiz aqui, né? Tá, eu fiz, né? X, 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 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 8, menos 3, 0, 18, menos 7, 0, 0, 0, 3, e achei essa matriz aqui. O determinante dela, né, o lambda que eu estou procurando, qualquer lambda que vá ser alto valor desse negócio, tem que ser raiz desse polinômio que vai sair daqui, que é do terceiro grau. No caso, né, ele já vai ter uma raiz de graça, né, porque na hora que você desenvolve esse determinante, o x menos 3 vai ser um fator desse negócio. Quer dizer, esse determinante aqui, esse determinante aqui você pode fazer assim, né, x menos 3 vezes esse determinantezinho aqui. Vamos ver, será? Não, mas tem esse daqui, né? Você tem x menos 3 vezes, esse determinante aqui é x menos 8 vezes x mais 7, esse daqui que é mais 54.
você tem esse x menos 3 aqui é 3, 3. O sinal até nem vai importar tanto nesse caso, mas você tem esse menos esse. Tá? Então, se você quiser isso igual a zero, você já tem, né, uma das raízes é 3. Então, lambda 1 é igual a 3. Oi? Tá? Então, agora você tem que procurar as raízes disso daqui, né? Vocês temos nenhuma... Talvez a coisa mais simples seja multiplicar mesmo, né? x2 menos x menos 56 mais 54 igual a zero, né? Então, x2 menos x menos 2 igual a zero. E aí a gente tem as raízes aqui, né? Vamos dizer, x igual a 1 mais ou menos raiz de 1 raiz de 9 sobre 2. Tá certo aqui? Quer dizer, a gente vai ter aqui as raízes 4 e... Tem uma coisa errada aqui, né? 4 não. Hã? Não, mas eu quero saber se eu acertei a minha conta aqui. 1 mais 3 sobre 2 é 2. Ah, sim, 1 mais 3 sobre... eu esqueci de dividir por 2. 2, e aí 1 menos 3. Quer dizer, menos 2, 2 e menos 1, tá certo. É o produto da menos 2 e a soma da 1. Então aqui a soma dos módulos já tinha 3, mais 2, mais 1, 6. Outra maneira de fazer o determinante? Pode. O perigo é você fazer as contas e aí esse fator aqui desaparecer, né? Ele vai aparecer, mas às vezes, vamos dizer, porque aqui, por exemplo, se você fizer desenvolver por essa linha, aí você vai ter x menos 8, e isso aqui, o x menos 3 vai ser fator. Depois se você fizer esse, o x menos 3 vai ser fator. Aí você vai ter que olhar e ver o x menos 3. Você vai ter uma soma de duas coisas, e vai ter que olhar e ver o x menos 3 nas duas para tirar. O pior que você pode fazer é pegar e fazer as contas e escrever o polinômio todo do terceiro grau. Digamos que você faça essa conta aqui sem pensar, ou que você faça de uma outra maneira, você vai chegar nisso aqui. Mas quando você desenvolver isso, você vai ficar com x3, mais alguma coisa x2, não sei o que lá, e você pode olhar e não ver mais o x menos 3. O x menos 3 já estava aqui, né? Quer dizer, aqui eu já vi que tem vamos dizer, digamos que você fez essa besteira e chegou num polinômio do terceiro grau que você não via mais nada. Você pode olhar para cá e dizer, mas eu sei que 3 é raiz. Aí se você souber, você divide o polinômio por x menos 3 e acha um segundo grau, mas já ficou caro. Então, às vezes, as questões, elas são fáceis desde que você enxergue alguma coisa. Tipicamente, o professor de matemática comete frequentemente esse erro de avaliação. Ele faz uma questão que é trivial, porque ele olha para lá e a primeira coisa que ele vê é que tem uma certa simplificação. Aí o aluno que está lá para fazer a prova, assim, vai lá e não vê simplificação nenhuma, e aí cai num contarel do qual ele não consegue mais sair. Então sempre é bom, eu tenho notado assim, que essas provas em geral tem umas coisinhas meio macetosas que vale a pena você dar uma olhada antes. Deixa eu pensar 2 minutinhos aqui para ver se eu acho uma simplificaçãozinha escondida nessa história, para eu não ter que
ralar muito. Eu não sei se aqui, na verdade, pode ser, eu fiz de uma maneira ainda meio trabalhosa, né? Essa conta e tal. Pode ser que tenha aí uma outra simplificaçãozinha escondida que eu não vi, para fazer isso mais fácil. Esse determinante é porque eu sei os autovalores, que são os K. O que é um autovalor? É um lambda para o qual, é um lambda tal que existe V diferente de zero com A de V igual a lambda V. Então, pelo raciocínio que eu fiz, esses lambdas, quer dizer, os candidatos a lambda, são somente, os candidatos não, os lambdas são somente as raízes desse polinômio que vai sair aí. Então, quando a matriz é n por n, você vai ter um polinômio de grau n, e ali estão os possíveis autovalores. Pode ser que tenha n, pode ser que tenha 1, e pode ser que não tenha nenhum. Se a matriz é n por n com n ímpar, você vai ter um polinômio de grau n ímpar sempre tem uma raiz real. Mas se n for par, pode ser que não tenha nenhuma raiz real. Aí vai ter raízes complexas. Eu, na aula passada, comentei que as raízes complexas podem, inclusive, ter significado físico. Mas na aula retrasada. Na aula retrasada que você também? Não foi na passada, não? Sei lá. Mas o módulo dos autovalores é só a soma deles? Não, é porque um dos autovalores é menos 1. O módulo dele é 1. Né? É só ler. Olha só. Para de querer decorar modelos de questões, porque é muito HD que você está gastando. Você não foi feito para isso. O computador, que é feito para armazenar um monte de dados, você foi feito para raciocinar. Então, é melhor você ter menos coisas na memória, até porque, sei lá, você começa a ocupar até a sua memória RAM e você, na hora de raciocinar, você não tem nem espaço da memória RAM para poder fazer alguma coisa. Não, mas módulo, autovalor é número, módulo é módulo, eu sei o que é módulo, eu não preciso... Claro, quando fala módulo dos autovalores, em vez de você imaginar, isso é uma coisa que eu não sei, disso daqui, você não sabe o que é autovalor. Mas quando está escrito módulo dos autovalores, você diz, bom, então, ou tem um outro significado para a palavra módulo, ou os autovalores são números. Então você já ganhou uma informação aqui. Eu acho, inclusive, que nessas resoluções de prova, talvez fazer menos como a gente fez na outra vez, que a gente ia correndo e resolvendo e tal, a gente parar em cada questão e ver o que a gente precisa saber para resolver aquela questão. Então, 2. Considere os seguintes sistemas lineares, né? Incógnitas, X, Y, Z e W. E qual... Então vamos considerar os sistemas, depois a gente bota a pergunta. Ou, não, vamos botar a pergunta logo. Qual tem como conjunto solução uma reta em R4. Bom, uma reta em qualquer Rn é assim, né?
uma reta em Rn. Uma reta é o quê? Você tem um ponto x0 e uma velocidade v. E aí a reta é o movimento, é descrita pelo movimento retilíneo uniforme, x0 mais tv com t em r. Isso é uma reta. Tá? Em R2, em R3, em R4, em Rn, sempre isso é uma reta. Sendo que, como para nós pontos e vetores são a mesma coisa, esse cara daqui está em Rn, vai ser dado por uma N upla, e esse cara daqui também está em Rn, também é dado por uma N upla. É por isso que eu posso somar. Então, aqui você tem o x0, que é o vetor posição. Os físicos gostam de pensar assim, é o vetor posição inicial, esse aqui é o vetor velocidade. Você soma. Então, vamos ter isso como... dá para você pensar também assim, né? Em R3, uma reta pode ser obtida como interseção de dois planos. É claro que dois planos em R3 podem se interceptar ou não. Né? Tá? Da mesma forma, assim, em R4, você pode ter uma coisa de dimensão 3, aí uma coisa de dimensão 1 e uma coisa de dimensão 3 em R4 é mais ou menos como se fosse uma coisa de dimensão 2 e uma de dimensão 1 em R3. Podem se interceptar num ponto só, ou nem se interceptar. Mas quando você pega uma coisa de dimensão 3 e outra de dimensão 2, se você trouxer tudo para a origem, é como se você tivesse 3 vetores aqui e 2 aqui. Em princípio, um vai ter que ser combinação linear dos outros, e a interseção, você vai ter uma interseção com uma reta, mas também pode 2, quer dizer, é um pouco, vamos dizer, tem muitas possibilidades. Agora, isso aqui não tem erro, isso sempre é uma reta. Posso pensar também como geometria analítica, que você tem uma equação de uma curva, seja uma curva seja, você tem uma equação de uma trajetória, e pensar em grau de liberdade. Se essa variável tem grau de liberdade, essa curva, esse desenho pode se mover para essa dimensão. Se são duas de grau de liberdade, essa parada pode se mover para duas dimensões. Sim, quando você quer um plano, assim, a ideia de graus de liberdade é isso. Uma reta é uma coisa que tem um parâmetro. Uma curva é uma coisa que tem um parâmetro. Uma superfície tem 2 parâmetros. Um plano é o quê? Você tem um ponto do plano e mais 2 vetores. Mas eles têm que ser linearmente independentes para dar um plano de verdade. Um subespaço afim de dimensão K em Rn é isso, é um ponto e K vetores linearmente independentes. Bom, então vamos ver o que nos estão oferecendo para a gente ver o que a gente vai comprar aqui. Né? Letra A é x mais y igual a 0 e 3e mais 3w igual a 0. É tudo igual a 0, então a gente pode pensar também, quer dizer, cada equação dessas vai definir um subespaço. Tá? Vamos pensar assim, B, você tem aqui x mais y mais e mais w igual a 0, 2x mais 2y mais 2e mais 2w igual a 0, 3x mais 3y mais 3e mais 3w igual a 0, C, x igual a 0, 2y igual a 0, z, 3e igual a 0, assim, e D, você tem x igual a 0, x mais y
igual a 0, 2x mais 2y mais 2z igual a 0, 3x mais 3y mais 3z mais 3w igual a 0. Aqui talvez, né, a gente também possa pensar assim, como tudo é zero, todos esses espaços aqui passam pela origem. Quer dizer, cada equação, nós estamos em R4. Quer dizer, quando você tem uma equação, né, com 4 variáveis, vamos dizer assim, A11x mais A12y mais A13z mais A14w igual a 0, isso aqui é o núcleo. Você tem uma transformação linear, você tem uma matriz aqui que é assim, ó, A11, A12, A13, A14, x, y, z, w igual a 0. Uma transformação de R4 em R. Essa coisa só vai ser identicamente nula se todos os caras aqui forem 0. Não vai ter equação assim. Então, a imagem aqui, se esses caras não são todos nulos, é claro, vamos dizer, se esse número aqui for 3, não importa o que sejam os outros, você pode botar 0, y, z e w iguais a 0, e variando o x, você tem todos os reais. Então, a imagem aqui sempre vai ter dimensão 1. Então, o núcleo, que é o espaço que essa equação determina, tem dimensão 3. Quer dizer, cada uma dessas equações determina um espaço de dimensão 3. Aí você está pegando um espaço de dimensão 3, outro espaço de dimensão 3, e pegando a interseção. Não pode ter 6 vetores linearmente independentes aí. Quer dizer, um espaço é dado de dimensão 3, tem 3 vetores gerando ele, outro tem 3. Então, é preciso você perder 2. Quer dizer, quando você junta, tem que ter 2 vetores aí que estão escritos em função dos outros. Então, o que você imagina que a interseção tem a dimensão 2. Você tem 2 caras aqui, tem a dimensão 2. Quando você tem 3, aí você já interceptou 2, você tem dimensão 2. Aí você tem mais um de dimensão 3, com um de dimensão 2, a interseção ainda tem que perder 1, a interseção tem que ficar de dimensão 1. Quer dizer, cada vez que você vai fazendo a interseção, você vai diminuindo a dimensão. Tá? É como você fazer em R3, você tem um plano, outro plano. Dimensão 2 e 2, não cabe 4 dimensões, 4 vetores linearmente independentes em R3. Então, a interseção, em princípio, dá uma reta. É claro que eles podiam ser paralelos, mas aqui, como todos passam por 0, eles já têm uma interseção, então a interseção tem que ser uma reta. Ou eles serem o mesmo. Então, você perdeu. Aí, se você pega essa reta e mais um plano, aí, em princípio, ou essa reta está no plano, tudo bem, mas normalmente não está, você tem dimensão 0, a interseção um ponto só. Claro que pode acontecer coisas aqui, ó. Por exemplo, essas 3 equações são a mesma. É olhar e ver. Então, como são a mesma, né, o conjunto de solução é o conjunto de solução de qualquer uma delas que tem dimensão 3. Então, aqui você tem dimensão 3. Aqui, ó, porque aqui você tem, se você olhar x, y, z, né, quer dizer, se você der o w aqui, é qualquer, o w está livre, mas se você der valores aqui, né, aqui você tem x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e o w livre, é um parâmetro só que sobrou, vai estar a dimensão 1. Né, quer dizer, aqui as soluções
as soluções daqui são 0, 0, 0, W, que é a mesma coisa que W vezes 0, 0, 0, 1. Quer dizer, você sai da origem com velocidade, W aqui é o parâmetro, como se fosse tempo. E aí, as soluções são os múltiplos desse vetor aqui. Então, aqui é dimensão 1. O A, vamos dizer, eu estou até, vamos dizer, aqui aparentemente, né, o A tem dimensão 2. Mas mesmo, vamos olhar para os outros. Esse daqui, ó, o X é 0. Aí o Y tem que ser 0. Aí o Z tem que ser 0 e o W tem que ser 0. Então aqui a dimensão é 0. Nem precisa mais fazer, só pode ser o A. Ou é o A ou a questão está errada. Por exemplo, o A, você tem X, então o Y é menos X, o Z pode ser qualquer e o W é menos Z. Então, é isso daqui. Quer dizer, isso aqui é X vezes 1 menos 1, 0, 0, mais Z, que multiplica 0, 0, 1, menos 1. Você tem o espaço gerado por esses dois vetores. Então, aqui você tem dimensão 2. Porque aqui, ó, você tem uma equação só. Então, no R4, né, é o que eu falei aqui no começo. Bom, posso explicar depois de outra maneira, mas, em princípio, quando você tem uma coisa assim, você está levando o R4 em R, então dimensão 4 em dimensão 1, e a imagem tem dimensão 1. Então, o núcleo tem dimensão 3. Então, isso aqui determina uma coisa de dimensão 3. Como essas três equações são a mesma, elas determinam a mesma coisa. Outra maneira de fazer seria dizer assim, né? Quer dizer, aqui você tem você pode fazer você tem X. Deixa eu ver assim. Tem sempre 1, 2, 3. Como é que eu vou fazer aqui? Eu não sei se sei lá, ó, você esquece assim, x igual a menos y menos e menos w. Então, você tem a liberdade, as suas soluções são menos y, menos e, menos w, y, z, w. Então, isso daqui é o mesmo esquema que a gente fez nos casos nos casos anteriores, né? Você pode escrever isso, então, como sendo y, que multiplica menos 1, 1, 0, 0, mais z, que multiplica menos 1, 0, 1, 0, mais w, que multiplica menos 1, 0, 0, 1. E esses três vetores são linearmente independentes, né? Porque aqui, na terceira coordenada, só esse é não nulo, na segunda só esse, na quarta, na terceira, na segunda. Então, a sua solução é descrita dessa maneira, combinação linear de três vetores linearmente independentes. Isso não pode ser uma reta. Isso são três retas? Não. Vamos fazer com 2. Não, vamos fazer com 3. Esses três caras são linearmente independentes. Vamos chamar esse aqui de ε1, ε2 e ε3. Então, está aqui o seu ε1,
o seu epsilon 2 e o seu epsilon 3. Eles são linearmente independentes. Aí você faz o quê? Você faz um múltiplo desse, mais um múltiplo desse, dá uma coisa assim, e mais um múltiplo desse. Observe que você localiza o espaço dado por esses três caras, qualquer ponto do espaço dado por esses três caras é descrito por três parâmetros aqui. Você pode escolher y, z e w, são as coordenadas. Esse aqui é como se fosse um sistema de coordenadas, em que a base é epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, e esse cara é um ponto dado nesse sistema de coordenadas. Então, esse não poderia ser... Não, você está dizendo, o que você está pensando é o seguinte, vou levar você, vamos levar ao absurdo, vamos em dimensão 2. Imagina que fosse assim, né? Tivesse só dois caras. Então, é como se você dissesse assim, ó, eu tenho um vetor, aqui, epsilon 1, aí ele dá uma reta. O vetor epsilon 2 me dá outra reta. Então, são duas retas. Não, mas não são duas retas, porque você está pegando um múltiplo desse, né, x epsilon 1, y epsilon 2, e está somando. Então, esse cara daqui, tá. Isso é o princípio do sistema de coordenadas. Né? É como se você estivesse dizendo que o sistema de coordenadas são só os eixos. Então, é um plano. Mas a questão pedia uma reta em R4. Não, a questão pedia para você dizer qual deles tem como conjunto de solução uma reta. Então, quando o conjunto é gerado por dois vetores, ele não é duas retas. Você poderia dizer, esse não é uma reta porque ele é duas retas. Não, senão, vamos dizer, eu podia botar a pergunta errada. Qual deles é duas retas? Nenhum deles é. Você diz, esse com duas é duas retas. Ele não é duas retas, ele é um plano. Tá? A ideia de sistema de coordenadas é isso. Você tem, você tem em R3, você quer, vamos dizer, um plano passando pela origem, você tem um vetor, outro vetor, aí você usa esse como um eixo, vamos ver, a reta gerada por esse como um eixo, a outra reta aqui como outro eixo, e aí variando as coordenadas, você localiza todos os pontos desse plano. Então, em R3 é um plano, não é uma reta. Em R3. Isso aqui se fosse, mesmo que fosse em R4 seria um plano em R4, uma coisa bidimensional em R4. Mas tem três vetores. Não, é que aqui eu deixei só dois, mas se tivesse três não seria uma reta, seria um espaço tridimensional em R4. É um subespaço de R4 gerado por três vetores. E uma dimensão seria o quê? Se você tiver um vetor só, os múltiplos dele formam uma reta. Então, aquele de dimensão 1 poderia ser? Não, se o cara, eu queria que a pergunta é qual deles é uma reta. Sim, tem um que dá uma coisa de dimensão 1. Tem um que, o que fica, você diz aquele que ficou com uma equação só. Não, aquele que ficou com uma equação só é de dimensão 3. Não. Era terceiro. O terceiro, que é x igual a 0, 2y igual a 0, 3z igual a 0. Né? Então, esse cara daí assim, é uma reta, né? Eu estava procurando um plano. Na verdade eu dei a resposta errada porque eu mudei o problema, certo? Eu mudei o problema para um plano e aí encontrei o que era um plano. Você tem razão. Quer dizer, aqui você tem a solução é 0, 0, 0, W. Então ela é W
0, 0, 1. Então esse tem dimensão, eu escrevi dimensão 1, dimensão 2, e no fim concluí que esse era o certo, quando na verdade era esse aqui. Então, tanto dimensão 2 quanto dimensão 3 era o espaço. Só que o dimensional é tridimensional. Não, todos são espaços. De dimensão 1 também é um espaço de dimensão 1. Não, o plano tem dimensão 2. É porque quando a gente está em RN, a gente ainda fala em reta e plano. A gente não pode mais falar espaço, porque espaço é um termo mais geral, né? Espaço agora passou a ser uma coisa mais geral, né? Então, na verdade, tecnicamente, você fala, é um subespaço de dimensão K. Então, uma reta é um subespaço de dimensão 1. Um plano é um subespaço de dimensão 2. E o que seria um espaço, antigamente, é um subespaço de dimensão 3. Só que agora pode ter subespaço de dimensão 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu resolvi certo. Esse foi o caso em que você vai chorar, né? Porque você respondeu certo e na hora de marcar, marcou a resposta errada. Às vezes, quando a prova é discursiva, você faz a resposta certa, quer dizer, faz a solução certa e no fim escreve a resposta errada. Aí o cara sabia, só que ele fez errado. Claro, pode ser, o professor de engenharia geralmente diz, olha, foda-se, fez a resposta errada, o prédio caiu, deu um curto-circuito em tudo, então está errado, não tem conversa aqui, não tem perdão, né? Mas, em geral, quando você está no básico ainda, a questão é mais saber se você está preparado para entender as coisas mais à frente. Mas, de fato, na múltipla escolha tem essa crueldade, né? Bom, então aqui já não consigo mais tirar 10. Talvez não, porque eu acho que a prova ela vale um pouquinho mais de 10. Acho que se você errar uma questão, você ainda... Não? Bom, questão 3. Então, A é uma matriz 10 por 3. As colunas de A geram espaço de dimensão igual a 1. E a pergunta é qual a dimensão do núcleo. Esse aí, se a gente errar, as colunas geram a imagem, né? Então, a dimensão do núcleo de A mais a dimensão da imagem de A igual à dimensão do domínio, né? Então, aqui você tem 10 por 3. Então, vai de R3 em R10. Então, você tem núcleo mais imagem igual a 3. Então, a dimensão do núcleo aí tem que ser 2. Né? Tinha uma capciosa que era a letra C, que era 9. Porque aí, se você fizer, em vez de 3 menos 1, 2, se você fizer 10 menos 1, 9. Então tem uma sacanagemzinha. Mas vocês já treinaram no Enem, né? Você sabe que no Enem o cara tem que fazer a questão, dar as opções e tem que explicar
por que cada opção está ali. Por exemplo, uma coisa que eu vi uma vez um cara explicando que era uma coisa super comum na avaliação nos testes assim, era você botar 0,4 e aí se você botar o que é isso, a opção mais marcada é 1/4. Então, por exemplo, você pode botar assim, 1/4, 2/5, sei lá, 4 centésimos, né, e qualquer outra coisa, 4, e essa daqui vai ser mais comum. Tá? Então, vamos dizer, você sabendo dessas coisas, você pode montar as pequenas sacanagens no... Você já viu o objetivo do Twitter? Não. O objetivo do Twitter, a resposta, ela não passa. A resposta não estaria, por exemplo, sei lá, tipo, 2 quilos. A resposta estaria um polinômio que teria apenas uma raiz real, que seria 2 quilos. Bom, tudo bem. Uhum. Bom, questão 4. Você tem os vetores V, tem uma flechinha em cima, ele é 10, 11, 12, tarado. W é igual a 452 menos 113, tarado. E A é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse teu aqui, Quê? Transposta, não é tarado. Transposta é que você troca as linhas por colunas. Né? Então, isso aqui é 10, 11, 12. Esse daqui é 452 menos 113. Então, as afirmativas abaixo são 1, W pertence ao núcleo de A. E 2, V pertence à imagem de A. A1 é sempre fácil de verificar. Você experimenta e vê, né? Por exemplo, 4 vezes 13 é 152. Então, esse daqui zera. 2 vezes 452... Não, né? Porque se você fizer 2 vezes... Porque isso daqui anula esse, né? Mas se você fizer 2 e 5 aqui, já não vai dar, né? 3 e 6. Então, essa daqui vai ser falsa, né? E o V, será que ele pertence à imagem? Quer dizer, esse cara daqui... Ah, não, desculpa, o V aqui, será que o 10, 11, 12 é igual a uma combinação desses caras? 3 de 1... Bom, tem que... Bom, a gente pode fazer isso, né? Pode fazer 1, 4, 2, 5, 3, 6... Né? E aqui você tem 10, 11, 12. Tem 1, 2 e 4, 5 são linearmente independentes. Então, tem uma única combinação linear desses dois aqui que vai dar esse aqui. Ela tem que encaixar nesse. Tá? Você pode testar assim, né? Como é que você obtém x mais 4y igual a 10 e 2x mais 5y igual a 11.
Né? Você pode fazer 2 vezes esse menos esse, né? Aí anula o x, você vai ter 10, você vai ter 6y igual a 12. Né? Y igual a 2 e x igual a 2 também. Aí se você fizer 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 6, 18, não dá 12. Então não tem jeito, entendeu? Porque aqui é isso, quer dizer, você tem que ter x vezes 1, 2, 3, mais y vezes 4, 5, 6, igual a 10, 11, 12. Então você pode fechar aqui, vai ter solução única, vai ter que ter muita sorte dela encaixar lá. Então, esse cara aqui também não está na imagem. Né? Eu posso sempre conferir aqui que eu tenho as respostas. Essa é a questão 4. Ué, diz aqui que não, que a resposta da questão 4 é letra A. Será que eu botei errado? 1 é verdadeiro e 2 é falso. Será que o W pertence ao núcleo? Se eu fizer 2... Pô, mas não dá. Não tem como ser, né? Até porque tem o seguinte, né? A imagem tem dimensão 2. Quer dizer, a gente tem essa matriz aqui, esses dois caras são linearmente independentes, já porque esses dois são. Então, nenhum desses dois é múltiplo do outro, então, a forciore, nenhum desses dois vai ser múltiplo do outro. Então, esses caras são linearmente independentes. Então, a imagem tem dimensão 2. A transformação é de R2 em R3. Então, se a imagem tem dimensão 2, o núcleo tem dimensão 0. O único cara que vai ser levado em 0 aqui é o 0. Então, nenhum W. Né? Então, na verdade, as duas são falsas. Aqui diz que é letra A. Será que eu estou com a resposta? Sei lá, pode ser que eu tenha embaralhado aqui, porque as minhas folhas de respostas não estão numeradas, mas elas estão na ordem que saíram da impressora. Eu não mexi. Não, a dimensão da imagem é 2. Porque a imagem é gerada por esses dois caras. Como eles são linearmente independentes, a dimensão da imagem é 2. Como eu estou indo de R2 para R3, se eu tenho dimensão 2 lá, o núcleo aqui tem dimensão 0. Tá? Então, não tem nenhum vetor não nulo que seja levado em 0. Pode ser que... Depois eu tenho que olhar se esse gabarito é o gabarito certo, senão eu vou começar a conferir. É a primeira que eu fui conferir. Bom, tá legal? Quais são? Fazemos mais uma? Mais uma, né? Vamos fazer a 5. Sei lá, né? 5. A transformação associada à matriz A. A igual a 1, 4, 7, 2, 5, 8. Aí A. Nem sobrejetiva, nem sobre... nem injetiva. B, injetiva.
C, bijetiva. D, sobrejetiva. Bom, essa daqui nós podemos já cancelar. Se ela for bijetiva, ela é injetiva também, teria duas certas. Se ela for bijetiva, ela é sobrejetiva também, teria três certas. Né? Então, como supostamente, nas minhas provas do ano passado, podia ter três certas. Podia ter também nenhuma certa, duas certas. Tá, mas ela não poderia, se você marcar se fosse bijetiva e ela só fosse injetiva? Não, se ela é bijetiva... Não, pois é, se ela só é injetiva, ela não é bijetiva, porque bijetiva é injetiva e sobrejetiva. Então, se você marcar bijetiva, sabendo que só tem uma resposta certa, você pediu para errar. Certo? Porque se ela fosse bijetiva, em vez de uma certa, teria três certas. Porque injetiva não exclui ser sobrejetiva, né? E vice-versa. Né? Agora, a questão é a seguinte, ó, sobrejetiva ela não pode ser, porque ela está levando, ela tem dois vetores em R3 aqui. Então, não tem chance de ser sobrejetiva. Agora, ela vai ser injetiva ou não, conforme esses caras sejam linearmente independentes ou não. E eles são linearmente independentes. Né? Então, ela é injetiva. Está claro, né, que eles são linearmente independentes. Não tem como um ser múltiplo do outro aqui, né, porque já seria assim, já teria que ser. Se fosse a transposta, aí podia ser subjetiva. Se a matriz, vamos dizer, se a matriz fosse assim, né? Fosse aqui 1, 2, 4, 7, 5, 8. Então, essa transformação aqui tem três vetores em R2. E, com certeza, se você pegar quaisquer dois deles, eles são linearmente independentes, então eles já geram R2. Então, ela é sobrejetiva, mas não é injetiva, porque já tem um sobrando aí. Então, ele vai ser combinação linear dos outros, então é fácil arrumar dois caras que vão no mesmo.